Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 1. Paulo não era muito aceito em Jerusalém por conta do seu histórico perseguidor. Ele não era aceito em Jerusalém, e ele agora se torna o apóstolo do povo gentil. Quem é o povo gentil? É o povo que está fora de Jerusalém. Os próprios apóstolos não aceitam muito a presença de Paulo. Paulo tem dificuldade de convencer o apostolado dele, de mostrar que ele realmente é um escolhido de Cristo, mas ele entende, Deus me chamou para pregar para um povo fora. Então Paulo estava na terceira viagem missionária dele, e isso acontece no versículo de número 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Quem são os discípulos do Senhor Jesus? São aquelas pessoas que seguem a Jesus. E se a pessoa segue a Jesus, ela tem que seguir a palavra de Jesus. Se ela segue a palavra de Jesus, ela também tem que estar cheia do Espírito do Senhor Jesus. Tem discípulos do Senhor Jesus ouvindo essa palavra aqui hoje? Então eu vou reler o versículo 1 e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Amém? Eu fico imaginando que Paulo, quando achou discípulos, é quando nós encontramos pessoas que falam assim: não, eu sou da mesma fé. Há uma alegria e, uma certa forma, uma expectativa. Qual é a expectativa? Que a pessoa conhece a Jesus. Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vamos aplaudir a palavra do reino. E enquanto você aplaude ao Senhor esta palavra, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, aplauda e diga glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra é aplaudida, o teu nome é glorificado. Fale com os seus discípulos, fale com o teu servo e a tua serva, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, tua palavra vá, tua palavra produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, se assente. Imagine só que o mesmo acontece conosco quando você se identifica como alguém da fé e você encontra uma outra pessoa que diz assim: olha, irmão, eu também sou também de uma congregação, eu também sou da igreja. Acho que prontamente você, então, a paz do Senhor, né? A paz do Senhor. Porque se nós somos da mesma fé, nós servimos o mesmo Senhor, então entenda que, além da nossa comunicação parecer estar mais fácil quando encontramos discípulos do Senhor, nós também criamos expectativas não só nas pessoas da fé, nas pessoas do mundo, de nós testemunharmos que somos discípulos de Jesus. Por isso que quando a pessoa fala que é da fé, ela gera de uma certa forma uma certa cobrança. Você não é da fé? É por isso que quando a pessoa dá um mau testemunho, a pessoa ainda enche a boca e fala assim: ainda diz que é da igreja. É assim ou não é? E mancha o nome de Jesus, e mancha o nome da congregação que a pessoa às vezes serve. Mas Paulo tem algo
que ele não está entendendo ainda completamente, ele está incomodado, e ele quer fazer uma pergunta, ele está achando um momento certo, talvez por algo que ele viu, por algo que ele ouviu. Sabe quando você come uma comida que está perfeitamente salgada, você nunca diz, olha, o sal está no ponto certo. Mas quando falta, logo se nota, não é verdade? E se nós somos o sal da terra, a luz do mundo? Paulo está percebendo que para aquele povo ser discípulo de Jesus, está faltando algo a mais, está faltando alguma coisa, não só nas palavras. Paulo não está sentindo o Espírito Santo na vida daquelas pessoas, e não é por julgar a emoção, e como ele não quer ficar com esse mau pensamento, ele vai logo perguntar, versículo de número 2, disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Ei, querido, quando uma pessoa se vangloriar do tempo que ela tem da igreja, a pergunta a ser feita é, mas você tem o Espírito Santo? Ah, paz do Senhor, também sou irmão da igreja. Ah, eu sou presbítero, diácono, pastor. Tudo bem, amém, glória a Deus. Mas você tem o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é o que diferencia uma pessoa de Deus da pessoa do mundo. Sem o Espírito Santo, seríamos pessoas do mundo dentro de uma igreja. Seríamos pessoas do mundo há 10 anos numa igreja. E cá entre nós, quando a pessoa não recebe o Espírito Santo, ela não recebe a transformação que ele proporciona, ela não recebe o entendimento que ele dá. Aí passa-se o tempo, e o tempo de igreja dela serve muitas vezes para vergonha. Quando Paulo pergunta do Espírito Santo, não pense que isso está longe de acontecer nos dias de hoje. Os Efésios, o povo em Éfeso diz assim, nós nem sabíamos que exista o Espírito Santo. E se você pegar muitas canções hoje em dia, cantadas até nas igrejas, o Espírito Santo está passando muito longe. Se você pegar muitas congregações, as doutrinas que têm sido ensinadas, muita gente já até ouviu falar, mas não sabe quem é. E por isso essas pessoas na doutrina de Jesus estão classificadas como pessoas do mundo. Mesmo que seja pesado, medite comigo no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 17. Eu sei que é pesado falar assim, mas é uma verdade que traz conhecimento, e se traz conhecimento, traz também libertação. Evangelho de João, capítulo 14, verso 17. Quem achou, diga amém. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. O povo em Éfeso, por mais que disse a paz do Senhor, por mais que se denominavam discípulo de Jesus, faltava o que para eles? Faltava tudo para eles. Porque o Espírito Santo é quem te convence do pecado. É o Espírito Santo que te mostra o caminho da verdade. É o Espírito Santo que te levanta, e quando você não tem mais forças,
Ele é a sua força. É o Espírito Santo que te lembra as palavras de Jesus, que te ensina o caminho de que você tem que seguir. O Espírito Santo é quem sela a nossa vida para a salvação. Se eu não souber quem Ele é, eu não vou recebê-lo, porque o Espírito Santo vai estar muito longe de mim. Imagine um povo em Éfeso, que se dizia discípulo, era um número de pessoas que estavam ali, ainda pequeno, dizendo: não, nós seguimos Jesus, nós até já recebemos batismo, nós somos discípulos. O que era pregado nessa igreja? Com que eles foram batizados? Paulo vai fazer essa pergunta para eles: como é que vocês não sabem da existência do Espírito Santo, sendo que Jesus falou: nós vamos trocar de lugar, eu vou para o Pai, e eu vou rogar para que o Pai envie o Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas agora vocês estão falando que nem sabem quem é, nem que exista o Espírito Santo. Volte comigo em Atos capítulo 19, Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículo de número 3, por favor. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Atenção, igreja, esse povo estava tão limitado, assim como hoje também, tá? Não está longe disso acontecer, não. Que a pessoa diz assim: eu fui batizado no batismo da Adventista, fui batizado no batismo da Assembleia, fui batizado no batismo do pastor fulano de tal, na doutrina tal. O batismo nunca foi de João. Só que esse batismo, ele é contestável, porque Jesus disse que nós temos que batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eles nem sabem que exista o Espírito Santo. Paulo quer saber, então, em que novo nascimento vocês passaram? Se vocês não sabem do batismo, aí eles falam do batismo de João, logo Paulo associa do batismo nas águas. Paulo espera que seja assim, então ele mesmo explica, versículo 4: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. O sacrifício que fez João Batista, pregando no deserto, sendo o inaugural, do batismo ali, era tudo uma preparação para levar pessoas para Jesus. Não era para levar para ele mesmo. Não, eu preciso de discípulos. João nunca imaginou isso. João nunca quis encher uma igreja para ele. Ele disse: a alegria do amigo do noivo é quando o noivo se encontra com a esposa. Importa que ele cresça e que a pessoa não pode congregar em um lugar em que o homem de Deus é maior do que Deus, em que a pessoa cria um vínculo de idolatria, ao ponto da pessoa falar: não, mas aquele pastor é o melhor, ou aquela pastora é a melhor. Nós temos que estar em um lugar onde Cristo é a maior autoridade, onde o Senhor Jesus é aquele que é apontado, é para Ele que nós devemos a adoração. Só que agora Paulo está questionando: será que vocês se arrependeram de verdade? Sabia que quando nós falamos desta palavra, às vezes muitas pessoas, principalmente as que se batizaram sem entendimento, elas questionam assim: será que o meu batismo valeu? Atenção, se
o batismo da pessoa foi feito sem o arrependimento, se havia possibilidade de imersão nas águas e a pessoa foi batizada por aspersão só em nome de Jesus ou só em nome do Espírito Santo, se há dúvida no coração dela quanto ao batismo, é bom que ela reflita e se batize. Porque quando João batizava, ele falou duas coisas importantes sobre Jesus, que nós temos que lembrar, que para a pessoa receber o Espírito Santo, ela não pode receber o Espírito Santo sem essa consciência. Esse povo não sabe da existência do Espírito Santo, porque eles foram batizados de qualquer jeito, jogaram eles na água e falaram: pronto, agora vocês são discípulos de Jesus. Imagine a falta de entendimento que ainda não havia em Éfeso. Imagina Paulo abismado, porque para Paulo é normal, a pessoa recebe Jesus, ela se batiza nas águas e logo ela tem que receber o Espírito Santo. Nós temos batido nessa tecla e eu repito, nós não podemos normalizar a pessoa estar tempos na igreja sem receber o Espírito Santo. Isso é anormal. Toda pessoa que foi santificada pela palavra precisa ser selada com o Espírito Santo. Paulo falou: vocês não se arrependeram? Então João batizou com a água para trazer arrependimento, consciência do pecado. Por isso que hoje nós temos um trabalho, não é de evangelizar novos convertidos, é de reevangelizar, porque a gente está tendo que ensinar quem já aprendeu errado. A pessoa aprendeu que tem que ter tempo de igreja, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, e só nos atrapalha, porque o batismo é simples: eu criei em Jesus, então eu sei dos meus pecados, eu desço as águas do batismo e eu já estou pronto para receber o Espírito Santo. Por isso que algumas pessoas recebem o Espírito Santo já aqui, quando se batizam nas águas, porque o coração já foi ensinado. Olha o que João registrou de fala de João Batista em João capítulo 1 novamente. Abra no Evangelho de João, está bem pertinho aí. João capítulo 1 verso 29. Para a pessoa receber o Espírito Santo, ela tem que ter essa consciência. Vamos lá. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não importa o quanto a pessoa pecou e o quanto a consciência dela acusa, quando ela se encontra com Jesus, Jesus com o sangue dele tem o poder de purificar a mente, o corpo, a alma, o espírito, e não importa o lamaçal de pecados que sujou a alma dela, Jesus é o Cordeiro de Deus que purifica de todo o pecado. Se não houvesse essa purificação, a pessoa não poderia receber o Espírito, que é santo. Então por isso o sangue de Jesus tem que purificar, é a primeira coisa. E João ainda conclui a mensagem dizendo assim no verso 30 em diante: este é o qual, ou aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar,
esse é o que batiza com o Espírito Santo. A pessoa pode receber a doutrina na igreja, ela pode buscar na casa dela, mas quem é que vai batizá-la com o Espírito Santo? É o Senhor Jesus. O mesmo que purifica, é o mesmo que te mergulha na presença de Deus, e assim a sua vida nunca mais será a mesma. Seremos cheios do Espírito Santo. Quando aquele povo ouve, aquilo foi um choque de realidade para eles, porque eles estão falando, ninguém nunca explicou isso para nós. E alguns até naquele momento decidem se batizar. E aqui nós temos o seguinte entendimento: pode ser, é uma grande possibilidade, que todos até se batizaram de novo, porque eles se batizaram sem entendimento. Entenda, se a pessoa se batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo consciência do pecado, ela não tem que ficar procurando emoção de novo e se batizando nas águas de novo. Ah, pastor, é que é muito bom. Não, querido, você tem que crescer, passar o próximo nível, receber o Espírito Santo, santificar a sua vida, ajudar no trabalho da fé e levar salvação para outras pessoas. O batismo é muito bom, mas é um passo que ficou para trás. Agora daqui por diante eu tenho uma nova jornada. Agora, quando a pessoa é indagada quanto ao batismo nas águas e ela começa a ter dúvida, foi da maneira errada. Eu não tinha essa consciência, pastor, de arrependimento. Eu lembro que na congregação que eu e os meus pais íamos, muitos jovens com 11, 12 anos se batizavam. Eu me batizei novo, eu me batizei com 14 anos, indo para 15. Mas eu lembro que eu segurei um pouco mais, porque eu queria entender. Eu queria entender. E às vezes com 11, 12 anos, querido, a criança às vezes não sabe o peso do pecado ainda. Às vezes o menino não lava nem a cueca direito. Verdade ou não é? Imagina os pecados. Não aprendeu nem jogar a meia no cesto certo. Imagina o pecado. Imagina estar responsável pela própria alma. Verdade ou não é? E às vezes se batiza com 11, 12 anos. O que aconteceu com boa parte daqueles jovens que se batizaram só na emoção e na pressão também da própria igreja? Alguns estão perdidos no mundo até hoje, porque se batizaram sem o verdadeiro arrependimento. É verdade que tem crianças de 12 anos que ela tem um entendimento absurdo. Esses dias mesmo veio um jovenzinho aqui de 12 anos que não quis ir para a escolinha, abriu a Bíblia, fez anotação. Eu falo, poxa vida, essa criança, ela realmente tem um entendimento de Deus. Verdade ou não é? Agora, se não tem um entendimento de Deus, é melhor amadurecer um pouco, é melhor esperar um pouco. Então Paulo, pregando para aqueles homens, muitos deles perceberam: Paulo, nós precisamos nos batizar de novo. Paulo, nós agora estamos entendendo, nós fizemos errado, nós queremos fazer o certo. É assim que a palavra tem que ser pregada, para dar luz para a pessoa. Então abra comigo em Atos 19, só que agora você vai ler comigo o versículo 5. Atos 19, nós vamos ler o versículo de número 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e também profetizavam. Este eram ao todo uns 12 varões. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. Inclusive, queridos, algumas crianças que possuem um entendimento espiritual de 10, 11 anos,
algumas têm tanto uma vida com Deus que algumas delas já foram batizadas com o Espírito Santo. Elas foram ensinadas para isso. Elas também despertaram o interesse em buscar, porque o interesse tem que ser individual. E quem é que batiza com o Espírito Santo? É Jesus que escolhe a pessoa, mas a pessoa que busca. Qual é o problema? As pessoas estão buscando os dons antes de buscar o Espírito. Vejam que eles foram cheios do Espírito Santo primeiro, e depois o Espírito Santo começou a conceder línguas e também eles começaram a profetizar. Mas todos primeiro foram cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus. Boa parte da igreja hoje, às vezes não recebeu o Espírito Santo. Boa parte da igreja hoje acha que ter o Espírito Santo é fruto de uma meninice. E quantas pessoas estão dizendo, eu sou discípula de Jesus, mas quando fica provado que ela não foi batizada com o Espírito Santo, ela passa vergonha. O que Deus deseja para nós, que todos nós, sem exceção nenhuma, sejamos cheios do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Pegue as suas coisas, venha aqui à frente, que nós vamos fazer a oração da fé e vamos impor as mãos em você, para que você receba o Espírito Santo também. E se você já tem o Espírito Santo, para que você seja renovado, renovada no Espírito Santo. Vem aqui diante do altar que eu quero te contar um exemplo de não ser seguido e te mostrar como muitas pessoas estão doentes sem ter o Espírito Santo. Uma vez se apresentou um homem para mim dizendo assim, pastor, eu acho que é o Senhor que vai me dar a oportunidade nesse ministério. Ele chegou assim, ele falou assim, eu sou pastor, eu vim de outra igreja, eu quero ser pastor da Paz e Vida. Eu falei, calma, você tem que frear na faixa de pedestre, para o pedestre passar, e depois você segue. Eu falei, calma, não é assim. Não, mas eu já fiz até a teologia, já estou aqui desde tal tempo. Calma, eu nem te conheço ainda. Calma, vou te apresentar alguns amigos meus, o rodo, a vassoura, o pano de chão. Calma, você nem conhece eles ainda. Aí eu vi ali que ele já teve uma resistência. Quando a pessoa ela começa a demonstrar que um cargo, uma posição, ela é mais importante do que o serviço mesmo da obra, a gente já começa a achar estranho, mesmo que a pessoa tenha feito uma teologia, mesmo que ela já tenha se batizado nas águas, nós temos que provar, porque imagina nós da Paz e Vida, nós podemos colocar qualquer pessoa para alimentar o povo, vai alimentar com o quê? O povo de Deus. Imagina, se desviar uma alma já é um terrível escárnio para Deus. E aí com o tempo, a gente foi conhecendo a tal pessoa, vendo que não dava os frutos, aí chegou um dia numa conversa, eu falei assim, mas o senhor já recebeu o Espírito Santo? Porque está faltando alguma coisa. Então, pastor, um dia eu já sonhei que eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí eu falei para ele, eu também já sonhei que eu dirigi uma Land Rover, mas eu nunca entrei em nenhuma. Eu já sonhei, é sério, você riu do meu sonho, né? Eu já sonhei, mas eu só cheguei perto de uma, do lado de fora. Nunca andei em uma, mas já sonhei. Ora, eu posso sonhar o que eu quiser, né? Ou o que minha mente quiser. Falei, não, uma coisa é um sonho, outra coisa é a verdadeira experiência. E quantas pessoas estão se baseando no sonho? Não é verdade? Mas eu sonhei. Falei, está vendo o problema? O senhor precisa ter o Espírito Santo. Aí sabe o que ele me disse? Pastor, vocês da Paz e Vida colocam defeito em tudo. Quando eu cheguei aqui, falaram do meu batismo, porque ele foi batizado por aspersão. Aí ele se batizou de novo. Eu falei, calma aí, o teu batismo não valeu e o teu cargo sem o Espírito Santo vale para nós da Paz e Vida? Não. E se a pessoa falar que faz a teologia, piorou para ela, porque na teologia, pelo menos da Paz e Vida, tem uma matéria
Só do Espírito Santo. Pneumatologia, só do Espírito Santo. A pessoa tem que entender a importância que é para a alma dela. Porque se a pessoa, ela acha que sem o Espírito Santo ela vai ficar de pé, querido, as coisas no mundo estão feias, viu? O diabo está cirandando em muitas vidas. Sem o Espírito Santo nós não vamos conseguir chegar até o fim. Por isso que quem ainda não entregou a vida para Jesus, e eu não estou falando só disso, porque às vezes a pessoa faz isso na hora ali da emoção. Estou falando de entregar a vida, abrir a porta da alma e falar: Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti. É a pessoa que está afastada, e não só o afastado que não vem mais às reuniões, tem gente que está vindo e está afastado. É voltar para Jesus, falar: eu vou voltar a ler a Bíblia, vou voltar a ter comunhão com Deus. Pastor, eu ando muito de carro, eu ando de ônibus. Vai falando com o Espírito Santo nesse caminho, aproveita. Eu mesmo gosto de falar com o Espírito Santo assim. Às vezes estou sozinho, vou falando com Ele. Ponho Ele para sentar do meu lado, vou conversando com Ele, eu e Ele. E vai me fortalecendo isso, vai me ajudando. Pastor, não tem para quem desabafar. Desabafa com o Espírito Santo, porque Ele não se escandaliza. O Espírito Santo não se escandaliza e Ele não te condena. Aí Ele te mostra: ó, você está errado aqui, está certo aqui. Pastor, eu não sei mais o que fazer. É só você entregar para o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu não dou conta, ó. Sabe o que eu fiz com esse rapaz que queria o cargo na igreja? Falei: ó, Espírito Santo, eu não dou conta não, minha vontade é de dar um cascudo nele. Então, ó, está na sua mão. A pergunta é: você acha que ele quis ter um compromisso com o Espírito Santo? Não, ele saiu falando: o pastor tem inveja do meu ministério, igual Saul. Ainda me chamou de Saul, miserável ainda. Ainda me chamou de Saul. Mas fazer o quê? Eu apresentei para ele o caminho. Imagina se Paulo chegasse para aqueles 12 varões dizendo: vocês precisam do Espírito Santo. Ele falasse: Paulo é Saul. Eles falaram: é verdade, nós precisamos. João falou disso mesmo. Não é batismo de João, é batismo de arrependimento. É purificação dos pecados e depois receber a melhor bênção que um salvo pode ter nessa terra: ser cheio do Espírito Santo. Vamos pedir isso para Deus. Feche os teus olhos, por favor. Eu quero que você, com a mão na altura do seu coração, você convide o Espírito Santo para morar em você. Ore assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e eu quero que o Senhor Jesus purifique o meu coração de todo pecado, e eu quero que o Senhor Jesus me batize com o Espírito Santo. Meu Deus, eu desejo receber a sua presença, o seu renovo. Eu preciso do Espírito Santo. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.